O segredo por trás das pessoas que nunca Sergipe estressam, a ciência e arte da serenidade operacional no teatro caótico da vida moderna, onde os acontecimentos se desenrolam em velocidade vertiginosa, existe uma classe de indivíduos que parece habitar um espaço à parte. São aqueles que mantêm os olhos claros quando todos os outros perdem a cabeça, cuja pulsação permanece estável mesmo quando o mundo ao redor parece desmoronar. O que separa essas pessoas aparentemente imunes ao estresse da maioria esmagadora que vive à mercê de suas próprias reações emocionais? A resposta, desvendada por décadas de pesquisa em neurociência e psicologia do desempenho, é ao mesmo tempo mais simples e mais profunda do que poderíamos imaginar. Não se trata de um dom místico ou de uma constituição biológica privilegiada, mas sim de um conjunto de princípios operacionais que qualquer ser humano pode aprender e dominar. São como códigos-fonte para reprogramar nosso sistema nervoso, atualizando nosso software emocional, para lidar com as demandas do século XXI. O primeiro desses princípios nos chega das salas de cirurgia, onde médicos realizam procedimentos que exigem precisão milimétrica, sob pressão extrema. Observando esses profissionais, pesquisadores do Massachusetts General Hospital descobriram um padrão fascinante. Os cirurgiões mais bem-sucedidos não são aqueles que não sentem estresse, mas sim os que desenvolveram um ritual preciso para transformá-lo em concentração lapidar. Eles chamam isso de o protocolo dos 90 segundos, uma sequência de ações físicas e mentais que converte a energia crua da ansiedade em foco cristalino. Esse protocolo começa, curiosamente, não com a mente, mas com os pés. Sim, com os pés. Quando questionado sobre como mantém as mãos tão firmes durante procedimentos delicados, muitos cirurgiões descrevem uma conscientização ativa de seu enraizamento no chão. Sinto o peso do meu corpo distribuído igualmente entre ambos os pés, explica a doutora Helena Rodrigues, especialista em neurocirurgia. Isso cria uma base estável a partir da qual todo o resto flui. Esse simples ato de atenção aos pés ativa uma cadeia de respostas neurológicas que se propagam pelo corpo todo, acalmando tremores e estabilizando a postura. Mas o verdadeiro segredo reside no que acontece em seguida. Após estabelecer essa conexão com o solo, os profissionais de alto desempenho fazem algo que parece contra-intuitivo. Em vez de tentar suprimir a excitação fisiológica, eles a abraçam. Quando sinto meu coração acelerar antes de uma incisão crítica, compartilha o Dr. Marcus Chen, lembro-me que essa é exatamente a mesma resposta biológica que me manteria vivo em uma situação de perigo real. Não é meu inimigo, é meu sistema de sobrevivência trabalhando a meu favor. Essa mudança de perspectiva de vera ativação fisiológica como aliada em vez de adversária, constitui um dos insights mais poderosos da psicologia moderna. A professora Kelly McGonigal, da Universidade Stanford, demonstrou em seus estudos que pessoas que entendem suas respostas ao estresse como preparatórias para o desempenho, em vez de debilitantes, não apenas se saem melhor sob pressão como, na verdade, experimentam menos danos físicos decorrentes do estresse crônico. O terceiro componente do protocolo envolve o que os psicólogos chamam de ancoragem sensorial. Em ambientes de alta pressão, desde salas de operação até cockpits de jatos militares, profissionais treinados desenvolvem gestos ou ações mínimas que servem como interruptores para estados mentais ótimos. Pode ser algo tão simples como ajustar os óculos de uma determinada maneira, ou sentir a textura de um instrumento familiar entre os dedos. Esses pequenos rituais funcionam como portais neurológicos, transportando instantaneamente a mente para um estado de presença total. Mas talvez a lição mais valiosa venha de onde menos esperaríamos, dos atletas de elite. Em competições, onde milésimos de segundo separam o ouro do esquecimento, esses profissionais dominaram a arte da recuperação instantânea. A diferença entre os bons e os grandes, explica o preparador olímpico Dr. Michael Gervais, não está em nunca cometer erros, mas em quanto tempo leva para se recuperar deles. Seus estudos com atletas de ponta revelaram que os mais bem-sucedidos desenvolveram o que ele chama de rituais de reset, sequências físicas e mentais, que permitem reinicializar completamente o sistema nervoso, em menos de um minuto. Esses
Rituais muitas vezes envolvem padrões de respiração específicos combinados com movimentos físicos deliberados. Um nadador olímpico pode tocar levemente a borda da piscina 3 vezes antes de uma largada importante. Uma ginasta pode fechar os olhos e visualizar um movimento perfeito enquanto executa um pequeno gesto com as mãos. Essas ações, aparentemente insignificantes, servem como interruptores neurológicos que desativam o ruído mental e reativam o fluxo. O que todas essas estratégias têm em comum é um entendimento profundo. A calma não é a ausência de turbulência, mas sim a habilidade de navegá-la. As pessoas que parecem imunes ao estresse não são aquelas que nunca experimentam a resposta ao estresse, são aquelas que aprenderam a surfar essa onda fisiológica, em vez de ser engolidas por ela. Essa habilidade torna-se particularmente crucial em um mundo onde a natureza do estresse mudou radicalmente. Nossos sistemas nervosos evoluíram para lidar com ameaças físicas agudas, um leão atacando, uma tribo inimiga invadindo. Hoje, nossas ameaças são predominantemente psicológicas e crônicas: prazos, expectativas sociais, sobrecarga de informação. O mesmo sistema que nos protegeria fugindo de um predador agora fica preso em um loop infinito de preocupações abstratas. A solução, como descobriram os profissionais de alto desempenho, não está em tentar eliminar o estresse por completo, uma tarefa fadada ao fracasso no mundo moderno, mas em reaprender nossa relação com ele. Isso envolve uma série de ajustes sutis mas profundos em como percebemos e respondemos aos desafios do cotidiano. Um desses ajustes é o que os psicólogos chamam de reposicionamento cognitivo. Em vez de ver uma situação difícil como uma ameaça, aprendemos a vê-la como um desafio a ser superado, ou até como uma oportunidade de crescimento. Essa pequena mudança de perspectiva tem efeitos mensuráveis no corpo. Reduz a produção de cortisol, o hormônio do estresse, enquanto aumenta a liberação de DHEA, um esteroide que ajuda o cérebro a crescer sob pressão. Outra técnica poderosa vem do mundo das artes marciais, o conceito de Mushin, ou mente sem mente. Refere-se a um estado de fluxo onde a ação flui sem a interferência do pensamento consciente. Os praticantes avançados aprendem a confiar em seus treinamentos profundamente internalizados, respondendo às situações com precisão e calma, sem a hesitação que normalmente acompanha a sobrecarga de análise. Aplicado à vida cotidiana, isso significa desenvolver rotinas e hábitos tão bem praticados que podemos executá-los mesmo sob forte estresse. É por isso que profissionais de emergência repetem exaustivamente seus procedimentos em treinamento, para que, quando a crise real surgir, suas respostas sejam automáticas e livres de hesitação. Mas talvez o aspecto mais fascinante dessa jornada em direção à imunidade ao estresse seja a descoberta de que a tranquilidade pode ser tão contagiosa quanto o pânico. Estudos em equipes de alta performance, desde tripulações aéreas até equipes cirúrgicas, mostram que um único membro calmo e centrado pode influenciar desproporcionalmente o estado emocional de todo o grupo. Isso nos leva a um paradoxo importante: quanto mais desenvolvemos nossa própria capacidade de permanecer centrados sob pressão, mais contribuímos para criar ambientes onde outros também podem florescer. A verdadeira imunidade ao estresse, portanto, não é um traço egoísta, mas um presente que oferecemos àqueles ao nosso redor. Ao observarmos esses princípios em ação nos cirurgiões, nos atletas, nos profissionais de emergência, começamos a ver um padrão emergir. A calma sob pressão não é um acidente da natureza, mas o resultado de um treinamento deliberado. Não é um dom reservado a poucos, mas uma habilidade que pode ser cultivada por qualquer pessoa disposta a praticar. E essa talvez seja a maior lição de todas, em um mundo que parece determinado a nos manter em estado constante de alerta máximo. A verdadeira revolução começa dentro de nossos próprios sistemas nervosos. Aprendendo a modular nossas respostas, reaprendendo a respirar, reivindicando momentos de pausa intencional, é assim que começamos a reescrever o código-fonte de nossa experiência cotidiana. O caminho para essa maestria emocional não é sempre fácil, mas cada pequeno passo traz seus próprios benefícios. E à medida que avançamos, descobrimos algo extraordinário: a mesma energia que antes nos paralisava agora nos impulsiona. Os mesmos desafios que antes nos consumiam agora
nos fortalecem. Nesse processo, não apenas nos tornamos mais resilientes, nos tornamos mais plenamente humanos.